Fala galera, graça e paz, seja muito bem-vindo ao Libras Clube, um lugar onde você pode aprender a língua brasileira de sinais e suas nuances e também se desenvolver até que você possa ser um intérprete. Bora lá para a nossa segunda aula, ainda sobre cultura. Agora nós vamos falar sobre a cultura do intérprete. Pois é. Na minha pós-graduação eu não aprendi isso, né? Mas na vida prática como intérprete eu percebi que os intérpretes também têm a sua cultura. E isso é uma coisa muito positiva e ao mesmo tempo muito problemática. Por isso é super importante você também compreender a cultura do intérprete, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa saber é que existe o tradutor e o intérprete. Tá? E quando a gente estuda, a gente se forma para as duas coisas. Qual a diferença, né? O tradutor, ele vai trabalhar um modo mais organizado, no sentido de que ele recebe o texto antes. Por exemplo, imagina, eu vou dar uma palestra, então a minha palestra eu coloco ela num texto, entrego para o intérprete vai ler a minha palestra. Então ele tem tempo de colocar a minha palestra em ordem, em escolher os melhores sinais e tudo mais, né? Então esse é o tradutor, tá? Ele pode pegar, por exemplo, um vídeo também, né? Para transcrever na língua de sinais escrita, né? Sign writing, né? E aí ele pegou, ele faz com calma aquilo. Então, esse é o trabalho do tradutor, tá? Então, ele vai verter, normalmente, uma literatura, um discurso, e ele vai interpretar com base, não necessariamente naquilo que a pessoa está falando ali, mas naquilo que ele estudou em si. Então, ele vai falando junto, vai acompanhando, mas ele está com base mais naquilo que ele estudou, nas frases, no contexto que ele está fazendo ali, tá? O intérprete já não. O intérprete é bate pronto. Ele não sabe o que a pessoa vai falar, ele já sobe lá e a pessoa começa a falar e ele começa a interpretar, tá? Isso é interessante porque na questão de ser tradutor e ser intérprete, você vai perceber que o tradutor vai errar menos. Ele vai ser mais objetivo, né? mais conciso, mais pontual. Enquanto intérprete, ele vai cometer mais erros, obviamente. Então, a primeira coisa que eu quero passar para você é que é o seguinte: quanto intérprete, nós cometeremos erros. Os erros fazem parte da vida do intérprete, tá? Outro dia, eu estava num evangelismo na igreja de Taboão da Serra. E aí, uma cantora, Jéssica Dantas, né? Aquela da TV Novo Tempo, tá? A moça canta para arrebentar, né? Mas eu não conhecia as músicas da moça. E aí eu estava lá para interpretar. E aí começou uma música dela. E aí a música era mais ou menos assim: tenho ousadia de achar que sei de tudo. E aí eu interpretei, né? Eu não lembro como é que eu interpretei, né? Mas às vezes eu penso que eu sou, né, um ousado, né? E que sabe de tudo, né? E aí ela continua, a segunda parte diz assim: mas no caminho percebo que estou no escuro. Só que como ela vai falando e a gente vai fazendo, eu comecei a fazer caminho e percebo que estou no escuro. Depois é que a gente fez a sinalização errada, é que você vai perceber que o que ela queria dizer na música tem a ousadia de achar que eu sei de tudo, mas é fácil de perceber na vida que eu não sei de nada. Então não tinha nada a ver com o caminho, não tinha a ver com o escuro. Isso era uma metáfora. Então o caminho não faz sentido aí. Então veja, acabei cometendo o erro. Por quê? Porque a coisa é muito de bate-pronto. Você não tem muito tempo para pensar, porque as frases vão indo, a pessoa está num discurso. Então o erro faz parte, não tenha medo de errar, tá? Vai ter pessoas que muitas vezes
vão criticar o erro. E daí essas pessoas não te sustentam, essas pessoas não vão te ajudar, essas pessoas estão aí para puxar você para baixo. Mas vai ter muita pessoa que vai te apoiar, tá? E você deve então se preocupar em prosseguir, em se desenvolver. Aquele tipo de pessoa que caiu não vai ficar caída, ela se levanta e continua andando, tá? Então é super importante isso na cultura do intérprete. Outra questão da cultura do intérprete, isso aqui é muito complexo, tá? É uma espécie de puritanismo, mas não é razoável, tá? Ele é irrazoável. Ele quer ser puro, ele quer ser o melhor, ele quer demonstrar que ele sabe, que os outros não sabem. Isso acontece, tá? Onde ele chega, ele se mede com os outros intérpretes e tudo mais. Mas acontece que esse puritanismo, ele exagera, ele vai além daquilo que ele deveria. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Os sinais, eles são feitos com configuração de mãos, tá? Então, por exemplo, essa aqui é a letra A, e eu posso fazer o sinal de arrependimento, né? Com a letra A. Essa aqui é a letra B, eu posso fazer o sinal de Brasil. Essa aqui é a letra C, eu posso fazer o sinal de Cristo. Essa aqui é a letra D, eu posso fazer o sinal de Deus. E assim sucessivamente. Então veja, você percebe que A é a primeira letra da palavra arrependimento, B é a primeira letra da palavra Brasil, C é a primeira letra da palavra Cristo, D é a primeira letra da palavra Deus. Então esses sinais, etimologicamente, eles foram formados em ligação com o português, com base no português. Então, esses intérpretes agora começam a dizer, não, mas tem que desvincular a Libras do português e tal, e assim. E o esforço dele nessa tentativa de desvincular uma língua da outra é tão grande que eles querem agora, então, mudar esses sinais, acabando essas letras. Então, por exemplo, diabetes, que tem a letra D, que é assim, aí ele quer fazer assim. Um doce, tal. Então, ou seja, ele transformou num sinal composto aquilo que era simples, que é mais fácil, só pelo puritanismo irrazoável dele. E o que acontece com isso? Acontece que se ele for interpretar em outro lugar, e quando ele for fazer diabetes, ele fazer doce e apontar para o sangue, o surdo vai estar olhando para ele e vai estar pensando, o que ele quis dizer? Sangue doce? Talvez ele possa até chegar à conclusão que seja diabetes, mas ele vai ficar em dúvida. Então entenda, o que ele criou? Ele criou um sinal a mais, que as pessoas agora vão ter que memorizar para aprender a dizer a mesma coisa que já tinha um sinal. Então você imagina ele fazendo isso com todas as palavras. Eu quero dizer para vocês, quanto linguista, que isso aqui é impossível, né? Ele vai ter que mexer muita coisa, é impossível. Vou dar um exemplo aqui para você, por exemplo, para vocês. A falar, o sinal falar, ok? Ele usa a configuração da mão em P. Por quê? Porque a língua francesa de sinais, da onde veio a língua brasileira de sinais, né, que foi a língua francesa mais os sinais que os surdos usavam aqui no Brasil, e formou a língua brasileira de sinais, isso aqui vem do verbo falar em francês, o verbo parler, né? Então olha só, ele vai ter que mudar tudo, não faz sentido, ele só vai criar um problema, deu para entender? Então esse puritanismo é irrazoável, é uma mania boba, que não faz sentido. E o conselho que nós daremos para vocês aqui no Libras Clube é que nós ensinemos a Libras como ela é já. Já tem a língua daí, você não precisa inventar nada. Se houver uma palavra que não tem sinal, aí precisaremos inventar. Mas as palavras que já têm sinal, ensina ela. Porque isso vai fazer com que um número maior de pessoas aprendam mais rápido a língua, não tenha dúvida de nada e a comunicação deles com a sociedade é ampliada, né? E é isso que importa para nós, né?
Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre o bloqueio da visão. Como assim o bloqueio da visão? Eu já falei para vocês da cultura surda, para a gente não passar entre o intérprete e o surdo, tá? Porque isso é um ruído de comunicação que prejudica o entendimento do discurso pelo surdo, tá? Só que muitas vezes nós, quanto intérpretes, podemos ficar agitados, nervosos, irritados por esse procedimento de alguém, tá? Isso não é bom, não é bom, tá? Então, segue os conselhos, tá? Quando você vai num determinado lugar, uma igreja vai montar um MAS, comece a conscientizar a igreja, né, que ela não pode passar por ali. Comece a conscientizar, repetidamente você vai conscientizando, até que isso vira a cultura do povo. É assim que se forma a cultura de surdo dentro de uma igreja. Outra coisa que é o seguinte, e se acontecer o bloqueio, mesmo depois da gente já estar aculturado, já estar ambientado, a igreja compreender, a gente já avisou muitas vezes e tal, e mesmo assim alguém passar. Ora, você não precisa perder a linha. Uma coisa que você pode fazer é se deslocar para que você possa entrar no raio de visão do surdo. Essa é uma das coisas que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer é você parar de sinalizar, ficar ligado no discurso e retomar do ponto onde parou, explicando para o surdo ali a continuidade do discurso, né? Então há maneiras de você contornar a situação de modo sábio, evitando choque, evitando discussão, evitando problemas, tá? Mas se a pessoa parou ali no meio agora, né, e está interrompendo a visão, seja gentil. Então, queridos, isso aqui é muito importante mesmo, porque esses procedimentos, eles vão ensinar docilidade para o surdo, porque o surdo está aprendendo com você. Se você é um intérprete ríspido e tal, tudo grosseiro, ele também vai querer reclamar esses direitos com base na força, com base no grito, com base na ignorância. E isso vai tornar inapetecível a comunidade surda para aqueles que poderiam ser possíveis candidatos a serem intérpretes da língua de sinais, tá? Outra coisa super importante da cultura do intérprete é que o intérprete nunca sabe tudo. Nunca. Não existe possibilidade. Como eu falei para vocês, há variações do idioma em vários estados aí, né, brasileiros. Então, a língua é viva, ela vai mudando, vai se adequando, né? Toda a língua é assim. Então, o intérprete ele não para de estudar, tá? Veja, há atualizações que são importantes, especialmente, por exemplo, na igreja. Por exemplo, ó, esse aqui é o sinal de Natal, tá? Ele é uma referência à barba do Papai Noel, tá? Então, veja, o Natal começa mesmo no paganismo e tudo mais, né? Mas os cristãos agora se levantam e escolhe a mesma data para comemorar o nascimento de Jesus. Então o Natal para os cristãos é uma forma de competir com a festa pagã, né? E está em oposição a ela. De modo que não é tão interessante eu estar usando esse sinal aqui, tanto porque algum surdo que já tem aquele pensamento de que Natal é do mal e tudo mais e tal, e Papai Noel não presta aquele negócio. E ao ele vir para a igreja, ele faz essa correlação, ele pode prejudicar a sua compreensão da fé. Então olha só que coisa curiosa. Um novo sinal foi feito, que é esse aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, é uma representação da estrela que apareceu quando Jesus nasceu. Então veja só. Se eu não estou estudando, eu fico parando no Natal lá. Agora, no contexto religioso, a gente percebe que há uma outra maneira da gente fazer Natal e que tem a ver com a nossa fé. Então é super importante esses aspectos, né?
para a gente poder compreender mais profundamente o contexto em que estamos vivendo e poder interpretar melhor. Logo, o intérprete não pode parar de estudar. Tá? Então eu sugiro para vocês o seguinte, de 15 a 30 minutos por dia. 15 a 30 minutos por dia. Se você não estudar, não tiver hábito de estudo, você só está aqui perdendo o seu tempo. Você não vai ser um intérprete. Não dá. Porque é um idioma que você precisa praticar e aprender. Coordenação motora, raciocínio rápido, raciocínio lógico, a visibilidade sua, ela tem que ser apurada para captar rapidamente os sinais. Então verifique, você precisa estudar. Então você para, tá, de 15 a 30 minutos por dia e é a proposta que nós estamos fazendo durante todo o curso. Tá? Nós teremos o ano 2026, 2027, 2028 para que a gente possa sair daqui como intérpretes. Tá? Outra coisa é o batismo na comunidade surda. O que é o batismo? Na Libras, como eu já expliquei na aula passada, as pessoas têm um nome, correto? Por exemplo, Jesus. Mas na Libras ele tem um sinal, que é o nome dele na língua brasileira de sinais. E Jesus é esse sinal que vai representar as marcas que os cravos fizerem em suas mãos. Tá? Então esse é o sinal de Jesus na Libras. Então você, como cidadão, também precisa de um sinal. Tá? Isso é bem interessante. Imagina que o nome da pessoa é Dominican Strobel. E aí o camarada começa lá, qual é o seu nome? Aí ele, Dominican. Quando terminar de falar o nome, acabou a aula. A pessoa já foi embora, já pegou o ônibus. Não é? Então veja, é muito mais fácil fazer um sinal, e o sinal normalmente tem a ver com uma característica visual sua, tá? Ou algum momento especial na sua vida, alguma característica sua. Então, os intérpretes, eles criaram para a comunidade surda essa cultura que é bem interessante, que você chama o surdo para ele te observar uma característica e ele te dá um sinal. Então, é interessante isso é muito bonito até, né? Só que há um perigo, um problema que acontece e não é tão incomum assim. Tá? O surdo ele é visual. E uma vez sendo visual, ele vai olhar uma característica sua e pode ser que ele observe uma característica da qual você não gosta. Imagina aí, um rapaz fez uma cirurgia lá e tal, tudo, e ele ficou com a bochecha bem inchada, assim, ó, com uma cicatriz tremenda. E aí o surdo agora vai te dar o sinal, vai te batizar com o sinal, e ele batiza assim, ó, onde é que tá o... E você não gosta daquilo, você se sente mal. Isso pode acontecer de fazendo um sinal porque você é o mais cheinho, que você é muito magro, cicatrizes, cabelo crespo, enfim. Ele pode fazer sinais que você não gosta. Imagine aí que o surdo conheceu você e ficou sabendo que você foi traído, e de repente ele te dá um sinal assim, né? Cadê o chifrudo lá? Então veja, não vai pegar bem. Então a gente tem que compreender que essa é uma cultura criada por intérpretes para a comunidade surda, que ela é bonita. Mas ela não é uma lei de medos e persas. Não há nenhum pecado, nenhum problema, nenhum aleijamento você fazer o seu próprio sinal, tá? Mas é interessante também que um surdo faça, e boa parte dos surdos são coerentes, faz os sinais bem interessantes. Se ele fizer o sinal para você que você não gostar, aí você vai lá e faz o seu, tá? Mas é importante você saber essa diferença, a distinção, e não ser um intérprete que leva ferro e fogo. Não, tem que ser assim e tal, tudo, porque não tem, isso é só um idioma, né? E que as pessoas nem vão saber quem deu o sinal para você ou não, se foi surdo ou não, tá? Outra coisa super importante que a gente precisa considerar é o temperamento do intérprete. Normalmente o intérprete ele é o promotor da língua de sinais e da comunidade surda na sua igreja ou na sua comunidade. O problema é que muitas vezes sentimentos e vocabulário, até mesmo políticos, se envolve ali naquela interação
e ele passa a ser um militante. Isso não é saudável. Deus precisa de testemunhas e não de militantes, né? E aí o que acontece? Muitas vezes ocorre que a comunidade ela é ignorante a respeito da cultura surda. Veja quanta informação você pegou no vídeo anterior e nesse vídeo. Então você era uma pessoa antes desses vídeos e agora você é uma pessoa nova, no sentido de que você tem mais informações que dá para você compreender, visualizar melhor como pensa o surdo, como age a comunidade surda e suas características. Mas a igreja é ignorante, a igreja está recebendo uma comunidade, está começando uma comunidade, ela é ignorante a respeito desses pontos que nós que já estamos mais tempo ou que já temos a informação, estamos capacitados, gabaritados para poder explicar, conviver e entender. Aí o que acontece? Vem o irmão, ele passa na frente, né? Ali na hora da interpretação. Vem o irmão, senta lá nos bancos da frente, que era o banco que estava reservado, né? O irmão põe lá uns vasos no lugar onde o intérprete ficava. Então as pessoas acabam cometendo alguns equívocos, alguns erros. E aí agora o temperamento do intérprete, ele diz muito sobre como aquela comunidade vai receber o MAS, né? Vai receber aquele grupo de surdos. Agora imagine aí se eu como intérprete sou grosseiro com as pessoas que ali estão. Eu na realidade crio no coração delas uma aversão a Libras, ao surdo, à comunidade surda, rotulando tudo como se fosse uma coisa só. Tudo por causa do temperamento do intérprete. Então o conselho que eu dou para vocês, e é um conselho que eu preciso para mim também, é que antes da gente ser intérprete, é importante que a gente seja cristão. Porque veja, o objetivo, como nós terminamos o último estudo, a última aula falando com vocês, o objetivo de aprender Libras é para salvar. Então não é só para salvar o surdo, é para salvar a comunidade, é para salvar o pai dele, é para salvar a igreja, porque a igreja começa a ser mais misericordiosa e começa a receber aqueles que têm necessidades especiais. Aconteceu um caso há uns 7 anos bem triste, tá? A cantora Patrícia Romania, da TV Novo Tempo. Quem é essa moça? Era uma cantora secular. Então veja, tinha dinheiro, estava vivendo bem. Alguém parou, ensinou a Bíblia para ela e ela disse: rapaz, essa é a verdade. E ela decidiu desistir do seu sonho mundano para se apegar aos sonhos de Deus. Isso aqui é demonstração de que é crente para arrebentar, porque ela abandonou Mamon, o Deus desse mundo, e veio para os caminhos do Senhor. Uma decisão muito difícil. Ser adventista do sétimo dia nesse mundo não é fácil não, mas ela tomou essa decisão. E começou a usar o talento dela agora para honrar e glorificar o nome de Deus. E ela teve uma ideia. A ideia é que ela ia fazer um vídeo e ela própria estava interpretando ali em Libras, usando a língua brasileira de sinais. Há alguns problemas, tá? Quando você usa os dois idiomas juntos, você cria o bimodalismo. A Libras ela tem uma determinada ordem e que escapa um pouquinho às vezes da ordem do português. Muitas coisas às vezes têm a mesma ordem, mas muitas coisas também não. Então a primeira dificuldade é que quando você vai fazer o bimodalismo, você se pauta pela língua portuguesa mais que pela Libras. É óbvio que vai ter muita coisa que vai dar para entender ali e tal, né? Mas você vai cometer alguns equívocos inevitáveis, tá? Quando se usa esse tipo de modalidade. Segunda coisa é que ela foi fazer esse sinal. Eu vou colocar na tela aí para vocês esse momento. Esse momento foi o X da questão. Ela foi fazer o sinal de dividir. O sinal de dividir é assim, ó. Tá? Você bate, puxa para um lado e empurra para o outro. Isso é dividir, né? Entre eu e você aqui, ó. É a divisão. Ela foi fazer o sinal de dividir.
Na realidade, no contexto da música, seria melhor até o sinal de compartilhar, que ela está falando de dividir a vida, então era compartilhar a vida, né? Ou viver juntos, alguma coisa dessa natureza. Mas ela foi fazer o sinal e ela fez esse sinal aqui, ó. Ela bateu e virou assim. Esse é o sinal de bolo, não é sinal de dividir. E aí, meus irmãos, uma enxurrada de comentários atacando essa moça a respeito do absurdo de ter colocado o bolo. Eu tenho certeza que muitos surdos que ouviram essa música, quando viram ela fazendo esse sinal, entenderam que ela fez o sinal errado, o sinal de bolo, mas entenderam o contexto que tinha a ver com divisão. Deu para você entender? Mas o fato é que muitas pessoas criticaram ela ali. E para saber que ela fez o sinal errado, então eu sei que é o intérprete. Tá? Então os comentários ali foram comentários de intérpretes que castigaram essa moça na internet, lincharam ela na internet. Ela apanhou mais ali nos comentários do que aqueles bonecos de dia de malhar Judas que os católicos fazem lá, né? O fato é que é o seguinte, esse vídeo ele tem 5 milhões de visualizações. Essa moça tem muitos seguidores. Mas, graças ao comentário dos intérpretes, ela foi linchada ali na internet, cancelada, e através dos comentários feitos por intérpretes, a comunidade surda perdeu o quê? A oportunidade de ganhar a Patrícia Romania para o seu lado. Porque se há um boom no vídeo dela, se há uma motivação no vídeo dela, a TV Novo Tempo se volta para isso, outros cantores se voltariam para fazer, interpretar e tudo mais, e aí a comunidade surda teria ganhado, mas graças ao comentário dos intérpretes, nós perdemos a Patrícia Romania e perdemos vários outros cantores que olharam assim e falaram, rapaz, vou fazer essa conversa nada que vai me dar um problema tremendo. Então olha só que coisa, a comunidade poderia ter sido fortemente abraçada e a Libras poderia ter avançado. Eu sinto como Israel, sabe? Que estava há poucos dias de entrar na Terra Prometida, mas por conta de seus pecados, de sua murmuração, por conta de suas reclamações, tiveram que andar 40 anos no deserto. Então a Libras vai se arrastar, mas por conta dessa oportunidade que Deus deu de avançar, de crescer, de alguém chegar na Patrícia Romania, ô Patrícia, você fez lá, que bonito, que legal, parabéns, tudo mais, olha, mas a Libras não é daquele jeito, é desse jeito assim, assim, assado e tal, tudo. O que você acha de a gente interpretar, colocar ali uma janelinha ali e tal, tudo, com intérprete em todos os seus vídeos? Eu posso fazer isso. Então, veja, a comunidade teria ganhado ela, e não somente, teria motivado outros, porque ela falou, nossa, boa ideia que você fez, vou fazer também no meu, e assim vai. De repente todos os vídeos aí da TV Novo Tempo teriam sido agora feitos com interpretação e que seria uma bênção, né? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Que Deus transforme você e a mim em pessoas gratas, a fim da gente deixar de ser pessoas chatas. Você, como intérprete, precisa ser agregador. Então são duas coisas que eu peço para vocês, duas coisas dessa última aula aqui. Primeiro, você precisa ter tempo diário para estudar. Não pode ter corpo mole, põe lá o celular para despertar e vai lá e treina, vê vídeo, ensaia, estuda naquele momento. Você precisa ser um estudante. Não dá para ser intérprete sem estudar. Segunda coisa, seja uma boa pessoa, seja agregador, seja educado, seja cristão. E nós vamos ver a comunidade surda crescer na Igreja Adventista e nós sermos uma igreja mais acolhedora, mais amável. Que Deus nos abençoe. Graça e paz.